Votos cordiais de saúde e paz a todos. Temos nesse nosso encontro o tema O Código Divino, honrar a família. É de fato um tema profundo que podemos abordar muitas questões pertinentes para este momento em que vivemos, mas independente dele, todos nós nos encontramos atrelados a um contexto familiar no qual a doutrina espírita contribui muito para uma perspectiva diferente, para que venha nos despertar ações advindas de pensamentos distintos daquele que frequentemente encontramos em outras linhas de pensamento. Para nós falarmos da família, e em especial dessa responsabilidade, deste código divino de honrar a família. Precisamos resgatar a imagem de Deus no seu conceito básico trazido em O Livro dos Espíritos, quando nos fala da realidade de que Ele é a inteligência suprema, causa primária de todas as coisas. No entanto, quando avaliamos o contexto família, fiquemos com a primeira parte quando ele fala da inteligência suprema, em que podemos perceber, então, que não há falha em suas leis. Desta forma, quando olhamos agora para a realidade que os Espíritos apresentaram a Allan Kardec, trazendo esses atributos da divindade e nos falando, ou melhor, falando a ele e agora ele a nós através da codificação, de que a nossa meta enquanto na Terra é o processo da evolução, é atingirmos esse estado tal de plenitude interior que Jesus decodifica na palavra o reino de Deus, ou o paraíso que vem a ser interpretado posteriormente. Então, neste exercício de autoconhecimento e da vivência das leis morais, descobre-se o princípio da reencarnação, em que os Espíritos falam que esta reencarnação, por sua vez, ela é desenhada, estruturada de alguma forma pelas nossas ações anteriores, que, sendo analisado por esta inteligência suprema, ela começa a articular o nosso futuro. E é indiscutível que quando nós estamos nesse contexto chamado Terra, passamos pela experiência comum da inter-relação humana. Mas quando ainda não despertos para a realidade do espírito e acreditando que a vivência na Terra ela é aquela mais importante, ainda prevalecendo esses sentimentos inferiores do nosso egoísmo, do nosso orgulho, frequentemente optamos por nos digladiarmos, ou às vezes agirmos de forma infeliz em relação àqueles que nos cercam, para atingirmos esses patamares aparentemente superiores, porém sempre transitórios. E essas ações, muitas vezes nefastas, outras nem tão infelizes, faz com que essas relações se alastrem e ao mesmo tempo elas criam responsabilidades uns para com os outros. E nós iremos, ao longo do tempo, escutar que a família é a célula máter da sociedade. Além disso, é a escola primeira do espírito que reencarna. Compreendendo esta relação da inteligência suprema e da reencarnação como esse mecanismo que representa uma nova oportunidade para o nosso ganho evolutivo, obviamente como a lei que encontra-se, ou que amplia, ou que abraça todas as outras leis e os profetas é a lei de amor, a família então, de fato é a escola primeira, onde esses valores advindos do amor devem ser apreendidos e vivenciados, em especial com espíritos que na nossa contabilidade ficamos devedores frequentemente num planeta de provas e expiações. O que não significa dizer que não haja famílias harmônicas. Indiscutivelmente, iremos observar um grande número de indivíduos, de familiares,
de famílias, de núcleos que já se amam, se respeitam, estimulam-se mutuamente para o crescimento coletivo. No entanto, também não é de estranhar que nós iremos encontrar os maiores desafios sob o mesmo teto, em que famílias passam por situações que muitas vezes buscam normalmente afivelar as máscaras da alegria e da felicidade, em especial nesses tempos de redes sociais, mas que na intimidade passam por situações bastante dolorosas. Que às vezes, e é bom, importantíssimo nós frisarmos, e o Evangelho segundo o Espiritismo nos coloca essa questão, é que muitas pessoas acusam a doutrina espírita e os espíritas de buscarem causas sempre no passado. E iremos observar em o próprio Evangelho, como já falamos, que há de fato causas anteriores das aflições, mas também há aquelas que são as causas atuais. Indiscutivelmente, independente de que seja do ontem ou do agora, podemos dizer que será sempre fruto do espírito imortal que traz consigo as suas mazelas. Assim, perceberemos que há parentelas, como nos fala o próprio Evangelho segundo o Espiritismo, aquelas parentelas espirituais de espíritos afins positivamente, e aquele outro grande grupo de indivíduos que são a parentela corporal, que não trazem grandes afinidades do espírito. Mas, compreendendo a inteligência suprema, ou pelo menos compreendendo os seus atributos, iremos perceber que esse processo da reencarnação, ele não se dá de outra forma a não ser pelas vias comuns da família, onde um casal se encontre e possam doar o seu conteúdo genético e a possibilidade de abrir a porta da reencarnação para aquele espírito que volta ao palco terreno, vinculado frequentemente aos espíritos que anteriormente adquiriu compromissos, repetimos, positivos ou nem tão positivos assim. Isso nos indica que há um planejamento prévio para nos encontrarmos no núcleo familiar que nos possibilite o melhor crescimento dentro desse planejamento evolutivo do espírito humano. Não nos encontramos na família perfeita, porque nós também não somos perfeitos. Não nos encontramos na família talvez que nós quiséssemos, mas nos encontramos exatamente na família necessária para que venhamos a burilar o grande diamante bruto que somos, para um dia que venhamos a brilhar a nossa luz. É preciso compreender que a grande chance é a grande escola do espírito, porque não adianta apenas voltarmos os olhos para o lado exterior, os extramuros das nossas relações familiares, porque essas relações são aquelas fundamentais que nos trazem as primeiras ferramentas para que venhamos a desenvolver estes valores, para que aí sim, amadurecidos na compreensão intramuro, nós possamos levar para o lado exterior essa nossa maturidade, tendo em vista que conseguimos desenvolvê-la dentro do próprio lar. Isso faz com que venhamos a perceber que neste processo da reencarnação, podemos dizer que honrar a família, que é advindo do termo honrar pai e mãe, porque não era apenas a visão desses dois entes, mas do Instituto Família, podemos dizer que ela tem uma personalidade em si, a família em si, ela traz uma estrutura, ela traz uma identidade. E esse fenômeno de identidade, nós devemos honrá-la nas individualidades que a compõem, bem como no conjunto que ela representa para o contexto social. Frequentemente fazemos uma analogia, quando tocamos neste assunto, de que se a família é a célula máter da sociedade, quando estudamos na biologia, na área da saúde, que uma célula rebela-se, transforma-se, metamorfoseia-se no processo da mitose, que seja, e a partir dali ela se torna uma célula rebelde, essa passando pelo processo da multiplicação celular, muitas vezes leva todo o sistema, todo o organismo a se consumir,
onde ganha aí o nome do câncer, onde muitas pessoas temem, e nada mais é do que uma célula que se rebela das demais. Fazendo essa analogia, esse Instituto Família, que é a célula máter da sociedade, quando se afasta dos valores estes do espírito e da compreensão dessas virtudes e da vivência delas, ela se torna uma célula rebelde e que leva essa rebeldia que se encontra dentro do seio da célula para a sociedade através dos seus descendentes e herdeiros. Assim, contribuindo para que o organismo social se encontre em plenitude ou em decadência. E, lamentavelmente, quando nós encontramos o planeta na situação em que se encontra, dependendo do ângulo que observamos, podemos dizer que a sociedade encontra-se doente porque as famílias estão doentes. Porque é necessário resgatar determinados valores, porque acrescentam a ideia de uma liberdade, mas de uma liberdade que não compactua com um valor fundamental para que se honre a família. Porque quando nós falamos, repetimos, da inteligência suprema, do mecanismo da reencarnação, das parentelas que são necessárias para o desenvolvimento desses valores, podemos afirmar, sem receio, que para que se honre a família, seja na sua individualidade daquelas personas que a compõem, ou na identidade coletiva desta célula, é preciso que nós venhamos a estudar um pouco adiante o dever. Sim, o dever moral, onde precisamos buscar ali no capítulo 17 do Evangelho segundo o Espiritismo e compreendermos a profundidade do que significa o dever, porque na hora que entendermos e atingirmos a meta da compreensão do dever, iremos perceber que é a forma que teremos de honrar a família. Indiscutivelmente, quando falamos de família e do honrar, pensa-se diretamente na questão do amor, que deve viger indiscutivelmente. Mas isso, acredito, no contexto de planetas de provas e expiações, compreendendo que as nossas relações pregressas nem sempre foram relações felizes e que muitas vezes as relações de agora, como frutos desse ontem, também não cresceram de uma forma saudável, muitas famílias encontram-se ainda numa profunda dificuldade de amar entre si, ou de amar em si. Mas isso não nos tira a responsabilidade de honrarmos, porque o honrar está além do amor, não no que tange a uma qualidade superior a este, mas na responsabilidade que temos, no dever que temos, atrelados à gratidão a esse instituto, em especial aos tutores que nos deram a oportunidade de nos encontrarmos na Terra neste momento. Assim, o dever ele deve ser estudado. E aí ele fala no Evangelho que o dever é a obrigação moral da criatura para consigo mesma, primeiramente, e depois para com os outros. E ali ele vai adiante e diz: alimentar o afeto, né? E tantas situações que nós temos nesse processo de cumprir com, entre aspas, determinadas obrigações. Que essa relação faz com que nós estejamos unidos. Ele diz assim: o dever está em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Ou seja, é antagônico, é contrário às seduções do interesse particular, pessoal, individual. Ora, quando nós temos um interesse que é só nosso, será que muitas vezes isso não é nada mais, nada menos do que o reflexo do egoísmo que ainda impera em nós? A forma de ver, de agir, desrespeitando os nossos tutores que tiveram a coragem de abrir as portas da reencarnação em situações tão diversas que só talvez os dois saibam contar mais adiante, quando tivermos a capacidade de ouvir e perceber que muitas vezes superaram dificuldades extremas em nome de um sonho, entre aspas, de um dever prévio com este espírito reencarnante que tornara seu filho ou filha. Enfim,
Então percebemos que o dever, de fato, ele deve fazer parte dessa nossa visão que nos leva a honrar a família. E este honrar, ele vai ganhar aspectos diferentes em determinadas posições em que se encontra. Posições essa que é importante porque a lei da reencarnação nos fala da dança dessas cadeiras, onde já tivemos na posição de pais, hoje estamos na posição de irmãos, amanhã, quem sabe, na posição de filhos, do contexto familiar como um todo. Ora, isso nos leva a ver, de fato, que honrar a família nos leva a ter deveres, em especial nessas posições que fazem parte dessa estruturação familiar. Então, para honrar essa família, para fazer valer este código divino, precisamos ter olhos de ver, ouvidos de ouvir e coração para sentir, para desenvolver o afeto, quando às vezes nem sempre, repetimos, atingiremos a meta de um amor ainda, mas estaremos a caminho, porque na medida em que cumprimos com este código de honrar, estaremos desenvolvendo esta semente que vige latente em cada um de nós, porque saímos da mão do Criador. Assim, nós iremos pincelar não todos os deveres que irão gerar como consequência a honra à família. Seria um absurdo nós acharmos uma pretensão muito impossível de analisarmos todos esses pontos que nos cabe em relação à família. Mas podemos fazer pequenas colocações que nos remetem a este honrar e que muitas vezes está esquecido. E, obviamente, devemos começar por aqueles que iniciam o instituto familiar, que é o casal, aquele que está à frente, que de certa forma irá sim, dentro do exercício deste afeto que os aproximaram, abrir as portas para a chegada dos filhos e irão, obviamente, fazer por onde, ou deverão fazer por onde, honrar esse instituto, esta célula máter da sociedade. Se não, vejamos como honrar a família no caso desses tutores, primeiro entre eles, numa conduta que deve ser digna, onde devemos buscar, obviamente, dignificar a relação, de desenvolver os valores que nós podemos, e o Livro dos Espíritos, ele representa de fato para nós o entendimento da palavra caridade segundo a entendia Jesus. Não há nada mais extraordinário para nós desenvolvermos esses valores em regra geral com o casamento, como o casamento, para podermos partilhar de universos muitas vezes diferentes, vindo de estruturas de formação diferentes, mas que esses compromissos do ontem fala tão mais alto que façam que esses espíritos se aproximem para o desenvolvimento desses valores. E nós iremos perceber a necessidade da indulgência, da benevolência, do perdão das ofensas mútuas. Ora, é um exercício constante, é um exercício diário, onde uma vez prevalecendo o sentimento, o porquê chegamos até aquele ponto, iremos nos apoiar para a partir dali desenvolver, aparar essas arestas. E obviamente isso deve prevalecer nesses dois, no casal que inicia, que dá o pontapé nesse processo da estruturação da família. Num contexto de mundo como o nosso, onde os convites são diversos e são convites sedutores, porque há pessoas que trazem as suas sombras, em especial da solidão, e vão buscar aqui e acolá, na figura de pessoas já comprometidas, a projeção dos seus desejos. E, lamentavelmente, quando ainda não compreendendo a necessidade de honrar a família que agora começa através deste casamento, através desta união, o indivíduo deixa abalar-se de alguma forma, falando mais alto o desejo. E esse desejo, muitas vezes, já é fruto também de histórias outras, onde agora a grande prova é a superação de si mesmo. E assim retornamos
ao capítulo que falamos do dever, quando diz que a superação, né, é o antagonismo, o dever está em antagonismo com as seduções do interesse e do coração. Vejamos como de fato é difícil, porque há um compromisso prévio. E aí, extrapolando essa ideia do honrar a família, que podemos e que estamos tentando sustentar a tese de que ela está relacionada com o dever moral, com os seres que agora nós estamos reatando esses laços, há também um dever com a criatura, ou melhor, com o Criador, que através da inteligência suprema nos deu a estrutura necessária para o nosso desenvolvimento. Muitas vezes nós falamos em sermos dóceis à vontade divina e nem sempre nós somos, porque uma vez instituindo a família, nós devemos buscar honrar através do dever para com o outro, que é o dever para comigo mesmo, pois inicia comigo, como diz o próprio texto. Talvez alguém deva estar pensando, mas Alisson, mas a minha experiência familiar em termos de casal levou a uma situação tal que ficou incompatível e por conta disso nos separamos. Ora, por conta disso terei que sofrer. Não, nós precisamos compreender que a lei é de amor. De fato, o ideal é que nós venhamos sempre a conquistar uma relação estável, mas isso faz parte de todos aqueles que compõem a individualidade. O importante é termos a nossa consciência de que não fomos nós a dar o primeiro passo para que esta situação viesse a acontecer. E se porventura, de alguma maneira compartilhamos ou contribuímos para esta situação, que tenhamos a paciência, porque sabemos que estamos numa estrada evolutiva. E isso não significa dizer que amanhã podemos ou iremos cair novamente. Experiência aprendida, maturação do espírito, e iremos seguir adiante buscando o melhor, tirando do coração sentimentos negativos, desejos infelizes, mas tendo a certeza que estamos todos trilhando essa estrada para aprendermos a nos relacionar através do amor verdadeiro. Então, se não foi agora, que seja posteriormente, porque a lei nos impulsiona para isso. Não como uma punição, mas como uma oportunidade de refazer a história, sanando as feridas que se encontram na consciência. Portanto, não há na figura espírita nenhuma punição para isso, mas também que não sejamos vítimas desse contexto social tão venal, tão fácil de nós trocarmos tudo. A tecnologia que hoje nós vivenciamos, ela nos torna pessoas muito frágeis em termos de resistência. Qualquer coisa é motivo de trocamos um telefone celular, trocamos uma impressora, trocamos um chuveiro elétrico, tudo com muita facilidade, porque nós não queremos mais ter o trabalho de consertar nem a nós próprios, nem a própria situação. Então troca, e isso de forma subliminar é uma informação que estamos transformando em hábitos em nossa vida. Quando as relações começam a apresentar as suas dificuldades, onde é o momento de honrar na tentativa de reorganizar, sendo isso feito por todos aqueles que compõem a problemática, nós preferimos logo abandonar e passarmos adiante. Precisamos lembrar que também, quando agimos dessa forma imatura, estamos gerando novas responsabilidades e isso nos dará outros compromissos mais adiante. Assim, como nós estávamos falando, esse honrar desses tutores começa por este respeito, por esta vivência da caridade, como falávamos, da indulgência, da benevolência, da indulgência, do perdão das ofensas, desse exercício extraordinário. Inclusive é bíblico, né? Tornar uma só carne. Se nós entendêssemos a profundidade desta frase, como seria uma bússola importante desde a fase de namoro até o momento onde se fecha esse ciclo no casamento.
Ninguém machuca a si próprio estando em sã consciência. Então, na medida em que eu tenho a possibilidade de compreender e que eu me amo, não no sentido egoísta, mas no sentido mais profundo, essa pessoa que se torna uma só carne para conosco, ela também é credora de todo o respeito que tenho para comigo. Assim, não tenho o direito e não devo jamais fazer mal a essa pessoa que aceitou transitar na existência, né, nesse momento, passando por todas as dificuldades, todos os desafios que não são poucos. Então eu não posso fazer a essa pessoa aquilo que eu não faria a mim. Então é muito bonito, né? Porque ninguém faz mal a si mesmo, repito, estando em sã consciência. Quando há situações de problemas emocionais, às vezes advindos do ontem, às vezes do próprio hoje, como situações de psicopatologias e não esquecendo dos fatores da obsessão, obviamente os desafios se tornam muito maiores, mas o que não significa dizer que esse desafio será perdido. Pelo contrário, exige o esforço, né, a boa vontade de seguir adiante, de fazer o melhor. Essa questão do dever entre si também passa pelo processo do afeto, deste desenvolvimento desse sentimento. Não nos encontramos ainda, acredito, aí sim uma opinião, em que estamos na situação de amarmos e não querermos algum eco dessa situação. Vivenciamos ainda as relações esperando algo em torno, em especial nesse termo afetivo. Então, é importante que, para honrar esse contexto familiar, esses que vão à frente possam alimentar-se ou retroalimentar-se. Porque eu já sei que amo, então agora eu não preciso fazer mais nada que conquiste ou mais nada que agrade, porque já não é mais uma questão de conquista, mas uma questão de agradar, de regar a semente do afeto ou do sentimento que os levaram agora a partilhar a mesma existência. Então, passa por aí. A nossa vida hoje, ela nos toma pela mão e nos arrasta para uma vida em sociedade de conquistas materiais. E quantas vezes não ganhamos fora e passamos a perder dentro de casa, porque não há mais tempo daquele diálogo. E não é um diálogo extraordinário, mas o momento do namoro que com o tempo ele passa a ganhar outras características. A característica de uma boa escuta, de uma boa permuta de afeto, de compreensão, de partilha de planejamentos, bem como de sentimentos e de histórias criadas no cotidiano. Isso faz com que nós possamos cada vez mais criar laços ou reatar esses laços de outrora. Há pessoas ainda que expressam esse afeto unicamente no campo do sexo, como se fosse a parte mais importante. Nós gostaríamos de dizer que de fato isso faz parte do contexto, mas se percebe mais adiante que com o passar do tempo essa volúpia diminui e o que fica são esses laços de afeto e desse companheirismo, de um amor que começa a superar as próprias limitações da matéria. Dessa forma, estaremos honrando esse instituto chamado família. E quando diante de alguns desafios, que não são poucos, porque a vida é repleta, e como nós não sabemos o nosso passado, às vezes o presente apresenta o eco desse ontem, através de indivíduos que são usados por espíritos infelizes para desestabilizar, muitas vezes para gerar até mesmo nos próprios indivíduos determinadas sensações ou sentimentos de ciúme e outras situações que muito mais depredam a relação do que alimentam. Então, é preciso, diante dessas situações de armadilhas, nós imediatamente pensarmos em toda a estrutura que montamos, em tudo aquilo que investimos, lembrando, repetimos, da figura da inteligência suprema, do projeto reencarnatório, da responsabilidade e da confiança mútua entre aqueles que vivenciam sob o mesmo teto. Ora, na hora de dar um passo em nome da vivência, das sensações, que possamos frear, refletir
iremos perceber que a honrar a família, também é imediatamente saber dar o freio a esses nossos instintos ainda, prevalecendo o compromisso, mais uma vez, o dever desses indivíduos que compõem a estrutura familiar. Quando partimos agora para a figura dos pais para com os filhos, perceberemos que honrar a família lhe ganha aspectos distintos, porque os pais devem lembrar que são modelos, são guias. Obviamente, todos nós ouvimos falar muito que Jesus é o guia e modelo da humanidade. É e assim deverá ser para os pais, para os filhos, para a sociedade como um todo. Mas numa estruturação familiar, os pais são os modelos dos filhos, são os guias, são aqueles que orientam. Então, o que é que esse código divino fala a esse respeito? Que esses pais devem compreender na figura dos seus filhos espíritos que são dados por empréstimos, que a divindade dá por empréstimo, para que possam ser reconduzidos ao caminho do bem. E sabendo deste passado, compreendendo que já há uma relação prévia frequentemente com esses espíritos, é o momento agora de reatar os laços e fortalecê-los. Precisando, obviamente, os pais entenderem que não podem ser um modelo equivocado. Devem dar aos seus filhos um suporte emocional, exemplo, para que não venham a trazer ou criar marcas agora que irão repercutir na sua atual existência. E é aí onde nós falamos da responsabilidade dos pais se evangelizarem, não fazendo juízo de mérito, indiscutivelmente, mas quantas não são as histórias que se repetem de pais que agem de maneira equivocada com seus filhos ou com a família como um todo. E a partir dali, esses filhos, trazendo as suas marcas, também vão expressar da mesma forma uma vivência infeliz. Vejamos qual não é a responsabilidade desses tutores, que devem, como diz o próprio Evangelho, observar desde cedo as tendências e corrigi-las, porque agora o modelo superior é Jesus. E os pais que buscam se evangelizar devem representar para os seus filhos também um modelo saudável, evitando determinados vícios que a sociedade aplaude, mas que um ser consciente, pais conscientes da realidade do espírito, labutam, trabalham em si próprios esses valores para que possam os seus filhos encontrar neles o exemplo a ser seguido. Isso é honrar a família. É deixar de lado esse egoísmo velado que se apresenta através dessa vontade, que nem sempre ela é benfazeja, porque está fora dos estatutos destas leis morais. Daí o grande desafio de não ser fácil. Mas isso é amar, é saber dizer não, é fazer com que os filhos arquem com as consequências advindas de atitudes infelizes, para que haja um processo de entendimento da lei de causa e de efeito, porque os pais, acima de tudo, devem educar, edutiere, tirar de dentro, para que esses filhos sejam os homens de bem do amanhã, para que transformem de fato essa sociedade. Mas o que vemos hoje são posições apaixonadas dentro do campo da política, dentro do campo da religião, e estamos, sem perceber, formando verdadeiros gladiadores da nova era, que pensam apenas em si, na questão da conquista do mundo para uma vivência daquilo que eles acreditam ser importantes, quando na verdade valores devem ser trabalhados. Esse período em que passamos da quarentena, muitos pais estão encontrando os seus filhos nesse momento, deparando-se com a realidade deles, percebendo o que gostam, o que não gostam, hábitos felizes e infelizes, tendências virtuosas e tendências viciosas. Ou seja, os pais muitos estão encontrando seus filhos pela primeira vez e entendo que arcar com a herança da própria educação que estão ou que deram até então. Observando que a vida não é só instrução, mas acima de tudo é a educação através de valores e de exemplos. Assim,
honrar a família passa também por esse quesito. Obviamente, muito tínhamos a falar em relação a esse contexto, mas o tempo vai chegando e nós gostaríamos de encerrar falando da relação também dos filhos, para que eles compreendam que também trazem responsabilidades que devem exercer para honrar a família. Ora, muitas vezes sabemos, repetimos, num planeta de provas e expiações de pais que não são aqueles modelos, mas, compreendendo essa lei de causa e efeito e da inteligência suprema, muitos desses pais apresentam atitude irresponsável ou simplesmente que não representam a honra à família, mas fruto de sensações, fruto de sentimentos, nem sempre compreendidos pelo ser consciente, porque estão guardados em atos passados, onde agora com a chegada do filho e a vivência desse filho, compondo o núcleo familiar, desperta reminiscências onde só se apresentam as consequências. E aí podemos dizer que todos nós que vivemos neste ciclo, né, porque é um ciclo, filhos hoje, pais amanhã, e assim vamos vivendo, essa situação, ela não é ao acaso. Ou seja, estamos recebendo no núcleo da família, repetimos, aquilo que é necessário para o nosso desenvolvimento. No entanto, se hoje temos a possibilidade de estudarmos, se hoje temos a possibilidade de encontrarmos alguém que nós amamos, inclusive de constituirmos uma nova família, isso só se dá porque nos foi aberto a porta da reencarnação através desses pais, sejam eles totalmente amorosos ou não, mas aí cria-se aí um dever. Logo temos a responsabilidade de honrá-los, o que está acima, repetimos, da questão do amor, porque esse honrar nos remete ao dever de cuidar daqueles que sempre cuidaram de nós. E se porventura não foram exímios no cuidado, estamos aqui e devemos ter por eles a gratidão, o respeito, e não é porque não cumpriram conosco a responsabilidade que nós gostaríamos que eles tivessem feito, que isso nos dá o direito de não cumprirmos. Até porque o Evangelho também nos lembra que cada um de nós dará conta da própria administração. E assim devemos fazer, sendo respeitosos, compreendendo que eles estão acima num processo hierárquico e que nós devemos primeiramente obedecer. Esta obediência, obviamente passando pelo crivo da razão, no sentido de que, uma vez sabendo o que é o certo e o errado, não nos tornemos agentes do mal, mas sempre buscando cumprir com a nossa posição de filhos. E o Evangelho é muito claro neste capítulo. Não é só dar o necessário, mas também as trivialidades, aquilo que excede. Por quê? Porque, de fato, é isso que nos compete. Será que já contabilizaram a quantidade de noites que passaram ao nosso lado no momento em que tínhamos determinadas doenças? Aquilo que renunciaram de comprar a si próprio ou de pensar em outras situações, mas que deixaram de lado para saciar os nossos desejos. Ora, precisamos urgentemente sairmos dessa posição ou de postura tão egocêntrica, muitas vezes, onde ainda queremos estar centrado em nós, quando na verdade o ciclo natural da vida modifica e a partir dali nós passamos a cuidar daqueles que cuidavam de nós. Gostaríamos também de chamar a mesma atenção para, na posição de filhos, compreender que honrar pais, honrar a família, é a nossa atitude perante a sociedade. Quando nos tornamos homens de bem, cidadãos de bem, nós estamos honrando os nossos tutores. Lamentavelmente, observamos também, não aqui como um juízo, mas como uma constatação de indivíduos que se utilizam de determinadas posições, ideologias, para simplesmente usufruir ou ganhar além do que deviam, utilizando de mecanismos nefastos que trazem tantas consequências e quando menos esperam surge o escândalo. Não sofre só a pessoa. Nos bastidores de cada indivíduo
encontraremos pais, encarnados ou não, mas que sofrem com a atitude dos seus filhos, porque passa a ser para eles uma desonra, em especial quando muitos se esforçaram para dar o exemplo de retidão. E se porventura tenham caído em algum momento, tenhamos a certeza que esperam que os filhos não venham a cair da forma que caíram, para que não sofram com escândalos, com a vergonha, com o julgamento coletivo, que tudo isso faz com que haja sofrimento para os tutores. Que possamos ser menos egoístas e entender que honrar a família na figura de filho é entender que cada passo que é dado repercute sobre todo o histórico daqueles que nos antecederam. Obviamente que estamos falando isso como regra geral. Não estamos dizendo para os indivíduos ficarem agora preocupados 100% do que as pessoas irão falar em absoluto, porque ninguém tem o direito desse julgamento. O que estamos querendo dizer é que cada um de nós deve agir com a consciência desperta, compreendendo se aquele passo é o melhor passo, que representa toda a nossa ancestralidade, onde iremos escutar muitas vezes de pessoas que, sofrendo a nossa ação, dizem assim: seus pais devem ficar muito felizes por ter você como filho. Então, estejamos atentos para não adquirirmos determinados hábitos, nos entregarmos à toxicomania, a tantas outras situações que fazem que venhamos a sofrer. Mas, obviamente, na medida em que nós falimos, nós geramos um processo de sofrimento para aqueles que nos cercam. E não tenhamos dúvida que toda vez que assim agirmos, novos débitos estamos adquirindo e teremos que resgatar. Daí porque honrar a família é um assunto tão amplo, onde nós precisamos meditar de fato para ver quão importante é esse instituto, o quanto ele merece da nossa atenção, do nosso sentimento e do nosso respeito. Porque, de fato, quando vivenciarmos este código divino de honrar a família, com toda certeza a sociedade sairá da UTI e encontrar-se-á com muito mais plenitude para uma vivência feliz. A todos, um grande abraço, votos sinceros de saúde e paz. Façamos a nossa oração. Amigo Jesus, te agradecemos, Senhor, pela doutrina espírita, que nos abre horizontes distintos para compreendermos o quão importante era honrar a família. Diante deste momento em que o mundo passa, onde as famílias são colocadas em xeque tantas vezes, que possamos nós, compreendendo o dever que temos para conosco, para com os próximos consanguíneos e para com a irmandade da próprio planeta, possamos de fato desenvolver as virtudes necessárias da caridade acima de tudo, como tu entendias. Faz de nós, Jesus, instrumentos da tua vontade, da tua paz. Abençoa todas as famílias que possam buscar em ti os valores, o guia e o modelo necessário para que esta instituição, para que este Instituto Sagrado volte à saúde plena e contribua com a regeneração do planeta. A todos nós, nos abençoa, Senhor. Ajuda-nos. Sê conosco, ajuda-nos a estarmos contigo, hoje, por todo sempre. Assim seja. A todos, muita paz.